essa nota aqui. Essa nota que tem a assinatura do pastor Salles Batista aqui no final. A gente vai ler daqui a pouquinho na íntegra. Foi enviada a nossa redação e daqui a pouquinho eu mostro para você. Nós gravamos um vídeo a respeito disso ontem e esse vídeo já repercutiu bastante. Muita gente já viu. Se você não viu, no final eu vou deixar aqui. Mas basicamente é o início de tudo isso, né? Quando surgiu a denúncia de que a esposa do pastor Salles havia colocado uma câmera dentro de casa e ela acabou flagrando situações que envolviam um relacionamento extraconjugal entre ele e a nora. Desde que esse vídeo foi publicado, muita coisa aconteceu. Muitos veículos, muitos portais, muitas páginas no Instagram lá do estado do Pará e de Marabá também começaram a publicar ainda mais informações a respeito disso. E eu vou comentar a respeito dessas informações que certamente você já sabe. Tem uma matéria que eu vou especialmente ler aqui para você, é essa publicação aqui. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová, podcast que nunca funcionou. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim não é louvor. Louvor é aquela música que você faz para Deus, canta para Ele e não ganha nenhum centavo. Mas vamos deixar esse assunto de lado e vamos aqui para putaria gospel dentro de uma igreja Assembleia de Deus. E o que é pior, envolvendo a maior cabeça da igreja e, pelo que eu estou vendo, até o próprio filho. Feita na página Portal Curupira Marabá, que diz assim o título: Kennedy Salles, o arquiteto satânico da Assembleia de Deus em Marabá. Aí você tem essa matéria que a gente vai ler daqui a pouquinho, tem outras matérias também, só que eu já quero adiantar uma situação que eu observei aqui. E eu não sei se você que está acompanhando esse caso percebeu também, né? Eu tenho notado... Olha, independente do que o Israel Nascimento do Fuxico Gospel falar, então eu tenho uma opinião, eu concordo com a opinião dele, porque eu já vi a reportagem, mas eu quero acrescentar uma outra coisa aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se o próprio filho, o filho do pastor, estava chantageando o pastor, nesse caso de adultério, então tem uma coisa aí que quase ninguém está falando, ninguém tocou nesse assunto. Como poderia, por exemplo, um filho vai chantagear o pai com adultério da própria esposa do filho? Ou seja, como isso é possível? Como isso se torna possível? É possível por um assunto que ninguém está comentando. Eu vou tocar nele daqui a pouco. Que nas últimas 24, 30 horas para cá, o foco das publicações, sobretudo de Marabá, tem mudado. O objetivo agora é mostrar que o grande vilão da... Então, deixa eu falar agora, porque o Israel está mostrando um outro lado, mas eu quero mostrar para vocês que se o filho estava chantageando o pai, é porque, de alguma forma, em algum momento da vida dele, ele fragou o pai tendo um caso com essa fulana, com a própria esposa. Ou seja, havia um caso entre o pai presidente da Assembleia de Deus e a nora. Só que ninguém sabia. O filho pegou essa situação e resolveu ganhar dinheiro em cima, tirar vantagem. Ou seja, olha, se você não aceitar o que eu fazer, eu vou expor tanto ela quanto ele. E assim, é bem possível que isso ficou uns 6 anos nisso daí. O próprio filho deixava, porque ele estava tendo lucro, estava levando vantagem. Ou seja, ele descobriu que o pai estava corneando ele e resolveu ganhar dinheiro em cima da situação. Cargos, vantagens pessoal. E como a fulana já estava lá entregue às traças, já estava entregue ao capiroto,
Ela aceitou porque também não queria servir de escândalo. Só nesses casos isso é possível. Porque você não vai chegar lá para o camarada flertar para que depois você possa induzir ele ao erro. É que o erro já existia. O cara já estava de olho comprido na fulana e a fulana de olho comprido. Então foi bem fácil manipular. Eu já vi casos assim. E não vou citar porque envolve pessoas aqui do pedaço. Mas só assim. Ou seja, você já está de zoião na fulana, a fulana está de zoião em você, o cara descobriu e levou vantagem em cima. Você entendeu? Se aproveitou da situação. Situação não é o pastor Salles Batista, mas é o filho dele, o Kennedy Salles. Tudo mudou. Agora o Kennedy é o grande arquiteto. A informação que se divulga não é só que o Kennedy, que a esposa do Kennedy tinha um caso com o pai dele, com o sogro, mas que o próprio Kennedy arquitetou tudo. As imagens que o sistema de segurança instalado por um detetive teria flagrado mostravam que o Kennedy é quem levava a esposa para os encontros com o pai dele. São acusações muito graves. A biografia do Kennedy, pelo que a gente apurou aqui também, não é das melhores, né? Não é um menino de convento, não. A coisa lá é bem barra pesada. O histórico dele, segundo a gente obteve. É lógico que as pessoas podem ser enganadas. Você, como pai, é o presidente da igreja, é o pastor mor, o filho pode ter levado a esposa ali para poder, para orarem, para buscar a Deus, para resolver alguns casos. Não precisa exatamente ser um caso desse que estava acontecendo, não precisa. Mas eu ainda fico com a minha ideia, porque ninguém comentou sobre isso. Um já estava de olho no outro, o cara percebeu, deu um flagrante e aí falou: ó, fulano, você já está caidinha por ele mesmo, você já teve caso com ele, a partir de agora nós vamos tirar vantagem em cima disso. E aí a fulana já não tinha lá muito valor e aceitou. Talvez aceitou por medo, talvez aceitou por ser sem vergonha mesmo, e o camarada que achava que era o gostosão estava sendo manipulado. Mas ele só foi manipulado porque ele era zoião. Se ele fosse um cara equilibrado, jamais isso iria acontecer. Teve essas informações. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que está acontecendo alguma coisa. Já surgiu uma movimentação. Eu tenho até aqui, tenho um vídeo aqui no meu PC guardado, de um podcast que eu vi há uns anos atrás, que eu assisti, um podcast carioca, aonde um sujeito, um pastor, um membro de igreja, ele estava nesse podcast falando exatamente da Flor de Lis. E ele disse com todas as letras, com todas as palavras, que ele foi convidado para ir numa dessas convenções da igreja Flor de Lis, da igreja dela, e quando chegou lá, ele foi trancado em um quarto junto com ela. E ela estava toda pomposa, toda venha que eu te quero. E segundo ele não ficou trancado lá algumas horas e não fez nada. Inclusive o rapaz do podcast tirou um sarro, falou: peraí, você quer me enganar que você foi trancado com ela lá no quarto, ficou mais de 2 horas lá e você não fez nada? Segundo ele, disse que não, mas disse que aconteceu. Ou seja, esse irmão, esse cristão, disse que aconteceu isso com ele, né? E por que ele não veio à tona antes de tudo aquilo acontecer com a Flor de Lis? Porque ele segurou por tanto tempo ali? Porque ele achou que ninguém ia acreditar? Então, existem essas coisas. A putaria gospel está em qualquer lugar. Isso aí está em qualquer lugar, em qualquer meio. É você que tem que evitar. Porque se você não evitar, você vai se lascar. Mas isso aí está dentro de igreja, está fora de igreja, está nas casas, está nas famílias. Enfim, está em
todo lugar. Está no quartel, está nas delegacias, está em todo lugar. É você que tem que fazer a diferença. Ou então, alguém vai contar a sua história, boa ou ruim, amanhã. Mas para lá, vamos ouvir aqui. Que tira o foco do Salles. E eu não quero de forma nenhuma, eu vou ler já essas matérias com vocês, mas eu não quero de forma nenhuma inocentar quem tem culpa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. As acusações que essas páginas estão trazendo contra o Kennedy, inclusive, apontam para crimes e, portanto, são muito graves. Né? Eu não quero entrar muito nessa seara porque eu não tenho provas, então a gente simplesmente lê. Agora, uma coisa que eu posso afirmar, com base no que a gente já leu e com base no que não foi desmentido até o momento, é que o pastor Salles, tinha um caso com a nora, que já passava dos 6 anos. E, por mais que seja uma trama do... E agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que tem tantos casos? Nós estamos sabendo desses aí que veio publicamente, mas existem centenas de casos semelhantes dentro de igreja. É que a igreja tem aquela coisa de não entregar, porque o mundo não deve julgar as pessoas que servem a Deus. Então é por causa disso que outros casos não vêm à tona. Que graças a Deus as coisas estão mudando. Mas as pessoas, infelizmente, elas são assim. Infelizmente. Filho. Por mais que seja uma trama da esposa do filho, por mais que houvesse qualquer coisa ali para tentar tirar o pai do poder, subtrair o poder, além do poder, o patrimônio, a riqueza. Isso é café pequeno. Porque eu conheço pessoalmente, quando eu tinha um salão de cabeleireiro, então, um belo dia chegou lá uma pessoa que era um membro de igreja, um pastor, aos prantos, e começou a conversar comigo, e lá ele disse que ele era pastor da igreja e descobriu que a esposa dele teve um caso dentro da igreja. E o que é pior, que esse caso que a esposa dele teve é com o irmão dele. E ele descobriu que 2 dos filhos dele não era filho, era sobrinho, que era filho do irmão com a esposa dele. E quando ele descobriu, ele perdeu a cabeça, encheu a cara, ficou doidão, abandonou tudo e eu estava ali cortando o cabelo dele, ouvindo essa história aí. Ele era de alguma cidade do norte e nordeste, não sei exatamente qual no momento. O cara sumiu. Passado mais ou menos uns 3 anos, a 4 anos, ele apareceu no salão. Aí eu perguntei, como é que está as coisas aí? Melhorou? Ele disse que tinha melhorado. E aí eu perguntei, então, ele falou, voltei com a mulher. Eu falei, como é que é? Eu voltei com a mulher. Eu falei, mas e o negócio que você me contou? Ah, não, está tudo em paz agora, eu voltei com ela. Então, nas igrejas sempre tem isso. Esse caso que eu te contei é verídico. Eu conheço as pessoas envolvidas. Mas eles não foram para a mídia, porque não eram igrejas grandes, essas igrejas frondosas. Mas aconteceu numa igrejinha de bairro, de uma Assembleia de Deus qualquer. Os bens, a gente vai ignorar o fato de que um pastor, presidente de um dos mais importantes campos da Assembleia de Deus no Pará, tinha um caso extraconjugal durante 6 anos com uma mulher que não era sua esposa, com outra pessoa. E agora deixa eu falar uma coisa para vocês, que isso está na minha garganta atravessada. Vocês sabem por que isso acontece nas igrejas evangélicas? Todas, do Brasil, dos Estados Unidos, porque nós seguimos a mentalidade nos Estados Unidos. Então esse espírito ele já vem de lá. Você sabe por quê? Porque as igrejas evangélicas, elas são igrejas evangélicas, mas elas não são igrejas cristãs.
Mas o que você está dizendo? Estou dizendo, as igrejas evangélicas dos Estados Unidos e do Brasil, elas não são cristãs. Se elas fossem cristãs, a história era outra. Mas elas vivem pela lei. Elas pregam a lei. Você pode olhar as pregações da Assembleia de Deus e de qualquer uma outra igreja brasileira aqui do Brasil, 90% das pregações que são pregadas lá são Velho Testamento. Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. E aquelas pessoas tinham 3, 4 mulheres, tinham concubinas, mais de 200, eles não ligavam para isso aí. Então, uma igreja cristã não pode pregar Velho Testamento, porque na minha Bíblia está escrito que quando você lê o livro da Velha Aliança, você está colocando um véu no rosto da pessoa. Ou seja, essas igrejas evangélicas brasileiras são igrejas que estão cegas. Elas são igreja, mas não são cristãs, porque elas não pregam o cristianismo, elas pregam o Velho Testamento, vive pelo Velho Testamento. Então, o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente e por aí afora. Quem no Velho Testamento é exemplo de casamento, por exemplo? Ou de família, por exemplo? Me cite um aí que é exemplo de família. Pois é, não tem, né? E você sabe que não tem. Que também era sua nora. Não dá para ignorar. Então, eu só queria chamar essa atenção, entendeu? Bom, vocês estão vendo aí. Eu estou fazendo um react do canal Fuxico Gospel, do Israel Nascimento. Como sempre, eu nunca faço um react do vídeo inteiro. Só faço um pedacinho. O resto vocês vão lá e assistam. Eu sou Jorge Luiz. Obrigado por assistir os meus vídeos.